Graça e paz, irmãos. Graça e paz, igreja. Vamos dar aqui ao nosso início a nossa primeira EBS via redes sociais. Agora eu gostaria que o irmão, nesse momento de início, fosse já divulgando aí para os demais irmãos da igreja, para os demais colegas e amigos. E eu peço agora que também a gente possa estar interagindo um pouco. Nós estamos transmitindo aqui pela página da nossa igreja, pela página do Face, e eu gostaria também já de deixar claro para os demais irmãos que a gente sempre vai estar transmitindo os nossos cultos, as nossas palestras, durante esse período de crise, via internet, podendo ser tanto pelo Face quanto pelo YouTube. Então eu peço que os irmãos e as irmãs já estejam divulgando. Eu gostaria de, nesse momento, estar orando com vocês, orando, pedindo a Deus pela nossa nação, pedindo a Deus pelo nosso país. E de uma forma muito especial eu quero orar agora, principalmente por aqueles que Deus colocou agora como anjos de Deus na terra. Eu me refiro a todos os médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, todos aqueles que trabalham na área da saúde. Esse é um momento muito delicado que o nosso país enfrenta e nós, como povo de Deus, podemos dar uma contribuição muito importante, que é apresentando cada um deles em oração. E nesse instante eu quero gastar esses próximos minutos intercedendo por cada um que está agora na frente dessa guerra. Quero lembrar a todos que o que nós estamos enfrentando é uma guerra contra um vírus. E isso não vai nos destruir, pelo contrário, somente nos fortalecerá. Isso não vai impedir com que o povo de Deus adore a Deus, não vai impedir com que as pessoas continuem progredindo, crescendo. Pelo contrário, toda aprovação, toda dificuldade, Deus sempre transforma tudo isso em uma grande oportunidade. E esse momento não vai ser diferente na nossa vida. Assim como numa guerra literal, o general ele é aquele que responde tanto pelo presidente quanto pelos poderes de uma república. Numa guerra, o general ele faz o papel da pessoa que representa toda a nação e vai à frente para estabelecer a vitória. Nós agora temos um general, que é o ministro da Saúde, e ele tem dado instruções claras sobre como devemos agir e como devemos nos comportar. Mas nós agora, Igreja Batista Missionária em Ferraz de Vasconcelos, cada irmão que me assiste, cada colega, cada aluno do nosso seminário e de outros seminários, eu convido vocês a orarem comigo agora. Orarem por esses que estão na frente dessa batalha. Tanto o ministro da Saúde, quanto todo esse complexo que está atrás dele, quanto todos os médicos, sejam rede privada, sejam rede pública, sejam postos, sejam pessoas que trabalham no SAMU. Vamos orar, porque agora esses homens e essas mulheres são anjos de Deus na terra. E eles devem estar sendo colocados por nós em oração, para que a gente clame pela vida deles, para que a gente ore por eles, para que a gente interceda por eles. Eu quero ler só um texto bíblico que está aqui em Timóteo, que é muito oportuno para nós. E eu quero orar com você. Timóteo, ele faz um convite a nós em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 em diante. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça
por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por muitos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Vamos orar. Amado Deus, nesse momento tão especial eu me coloco diante do Senhor, pedindo, ó Deus, pelo nosso país, pedindo, ó Deus, pelo ministro da Saúde, por todo o departamento e ministério que ele encabeça, esse general que agora está à frente dessa batalha. Te peço também, meu Pai, por todos os médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, todos aqueles que trabalham nos hospitais, sejam da rede pública, seja da rede privada, seja do SUS, seja de postos de saúde. Ó, amado Deus, eu clamo a Ti, apresento até a minha própria irmã Fernanda, que também, Senhor, está trabalhando e está se dedicando, juntamente com tantos outros funcionários da área da saúde que estão na frente dessa batalha. Ó Deus, protege eles. Ajuda eles com imunidade, ajuda eles com sabedoria. E também nessa hora eu intercedo, Senhor, por cada brasileiro, por cada pessoa, por cada amigo que conhecemos e mesmo aqueles que não conhecemos, mas nessa hora nos tornamos, ó Deus, unidos a eles em oração, pedindo a Tua proteção sobre a vida deles, pedindo a Tua graça, pedindo o Teu livramento, pedindo, Senhor, que o Senhor coloque as Tuas mãos poderosas nesses guerreiros, nesses soldados que estão agora indo à frente da batalha, estão sendo as pontas das lanças diante desse inimigo tão sutil que é um vírus. Te pedimos também, papai, por aqueles que estão sofrendo agora nos hospitais. Ó Deus, derrama saúde sobre eles e imunidade. Derrama, Senhor, um milagre e uma cura. Sabemos que o Senhor tudo pode. Te pedimos também pelos lares daqueles que estão sendo afetados, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia daqueles que numa hora como essa se unem a mim e a muitas outras pessoas em oração, pedindo pelas suas vidas, pelos seus parentes. Ó Deus, eu também quero te pedir por aqueles que já estavam nos hospitais, internados e agora estão mais vulneráveis do que nunca. Papai, eu apresento também, Senhor, os grupos de risco, aquelas pessoas que têm diabetes, pressão alta, pessoas de idade acima dos 60, pessoas que têm uma baixa imunidade. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, meu Pai. Põe a Tua mão poderosa sobre cada uma dessas pessoas, Senhor. Ó Senhor, eu também quero te pedir pelos cientistas agora, pelos governos que são protagonistas. Ajuda eles numa descoberta, Senhor, que possa estancar esse mal, que possa, ó Deus, fazer com que esse vírus seja superado e seja destruído e seja, ó Deus, assim, exterminado. Em meio a tudo, Senhor, eu clamo pelo que sofre, eu clamo pelo que trabalha, eu clamo pelos meus parentes, pelos meus amigos do Acés Nikkei, Senhor, que são da área da saúde, o Dr. Julinho, o Dr. Jorge, Dr. Nelson, e tantos outros amigos, parentes e familiares que estão ali envolvidos na área da saúde e que agora são pessoas que estão também precisando de uma atenção dobrada e de uma proteção triplicada. Põe a Tua mão, Senhor, sobre cada um, sobre cada uma.
Em momentos como esse, papai, nós exercitamos a fé pura e simples que o Senhor nos deixou e nos ensinou. Num momento como esse, eu, como pastor, me sinto impotente como especialista da área da saúde, mas como teu servo me sinto ousado, porque eu sei que essa oração sobe até os céus. Não porque eu seja melhor do que ninguém, mas porque um dia o Senhor me separou para ser alguém que ensina a tua palavra, para ser um intercessor, para ser um soldado de oração. Ó Deus, põe a tua mão, Senhor. Põe a tua mão sobre médicos como o Dr. Cláudio Miranda, lá de Jundiaí, como tantos outros, Senhor, que são os nossos amigos, conhecidos e pessoas que têm sido influentes nesse país para nos ajudar. Pai, eu te peço pelos nossos governantes. Eu te peço por aqueles que estão na frente, Senhor, os prefeitos, os vereadores, os deputados federais, estaduais, senadores. Te peço pelo Supremo, Senhor, e te peço por todos os ministros. E também apresento a Deus tantos governadores quanto o nosso presidente. Tenha misericórdia dele. Tenha misericórdia, Senhor, do general Olímpio. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um que contraiu esse vírus. Te pedimos que a tua saúde venha sobre todos eles e a tua misericórdia, que não tem fim, seja derramada sobre muitos. Em nome de Jesus eu oro e clamo e apresento também, Senhor, a minha igreja local. Aqui, Senhor, a Igreja Batista Missionária em Ferraz de Vasconcelos. Apresento a Deus o Seminário Teológico Batista Missionária. Apresento cada irmão, cada irmã, cada amigo e peço, põe a tua mão, Senhor, sobre a vida de cada um deles e que a tua bondade, a tua misericórdia venha sobre cada membro dessa igreja, cada família, sobre a minha vida, sobre a minha esposa, sobre os meus filhos, que a gente possa, meu Pai, passar por essa situação e vencer. É assim que eu oro, é assim que eu te agradeço, é assim que eu te suplico, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, eu gostaria de pedir que você fosse dando o seu feedback aqui para os nossos irmãos do nosso WhatsApp da igreja local e você fosse interagindo conosco nesse momento de culto e aula ao vivo. Eu estou aqui junto com meus dois irmãos, o Rick e o nosso querido irmão Luquinhas. Eles estão aqui nos ajudando. Nós selecionamos um time da nossa igreja para fazer acontecer esses cultos, um time bem limitado, para que esteja aqui conosco, para que a gente possa também estar se protegendo. E não somente eles aqui, mas tem outros irmãos como o William, como o Wellington, que é nosso aluno no seminário, temos o Pereira, que está fazendo parte desse grupo para que a gente possa estar abençoando a vida de vocês. Então, vai dando um feedback aí para nós. Eu não sei como está, Rick, como estão as coisas aí? Os irmãos estão participando? Bom, joinha. Eu vou pedir uma gentileza, Rick. Esqueci de um copo d'água, Luquinhas, por gentileza, sem gelo. Tá bom? Então, irmãos, vai dando o seu retorno, vai dando o seu feedback. E hoje, de uma forma especial, nós estamos passando, né? Vamos começar de forma inusitada um estudo que já tem sido feito por nós aqui na igreja local, que é esse livro, um clássico, O Peregrino. A classe dos homens, a classe das mulheres já está estudando ele há algumas semanas. De uma forma especial, hoje vai começar a classe dos adolescentes e a classe dos jovens. Mas eu também quero convidar aqui cada irmão que já fez essa aula conosco, porque hoje essa vai ser uma aula introdutória desse clássico da literatura inglesa e da literatura cristiana, da literatura do cristianismo, porque alguns especialistas vão dizer que esse livro, depois da Bíblia, foi o livro mais publicado, principalmente na Inglaterra e em alguns outros países. Depois da Bíblia, é o livro mais vendido, é o livro que tem mais circulação.
E então hoje nós, inclusive, eu vou pedir para o meu irmão Ricardo, talvez você está nos acompanhando agora e não viu os links que eu disponibilizei nos canais internos. E então, Rick e Luquinhas, por gentileza, disponibilizem aqueles 2 links que eu passei no canal dos jovens, no canal de edificação. Disponibilizem na página do Face aqueles 2 links daqueles 2 comentaristas que falam um pouco sobre esse material, tá bom? Vocês podem fazer, por gentileza? Então, esses 2 links, nesses 2 vídeos que eu indico vocês assistirem, eles vão dar um breve relato da história, da vida e da obra de quem foi esse homem chamado John Bunyan. John Bunyan. Esse material é um material escrito por um homem num período singular da história da igreja. Nesses 2 links que eu acabo de passar para vocês, eles vão estar demonstrando uma breve explicação sobre a pessoa dele, o momento histórico em que ele viveu, o aprisionamento de John Bunyan, o momento em que ele recebeu essa iluminação para poder se comunicar com o seu povo. A história da vida dele é uma história admirável. Nesses dias em que estamos passando por esse incidente, por essa pandemia mundial, nós entendemos um pouco como a vida da igreja ela é. Eu me recordo que alguns dias atrás eu preguei sobre a videira, fruto da videira. E uma coisa interessante é que quando a gente pensa um pouco na história do cristianismo, nós entendemos na comparação da videira o que é de fato uma igreja local, o que é de fato um grupo de irmãos que se dedicam a uma causa. E o mais interessante é que, mesmo que uma igreja local passe por uma situação como essa, uma situação em que um simples vírus causa tantos males e transtornos e medo em muitos de nós, é interessante que é numa hora como essa que nós entendemos o poder do Evangelho. Jesus disse lá em João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não está em mim, ele é cortado e lançado fora, mas todo ramo que está em mim, ele é podado para que ele produza mais fruto. Em momentos como esse, em momentos como essa pandemia, os verdadeiros ramos de Jesus, que são ramos frutíferos, eles são podados. Num primeiro momento parece que estamos sendo destruídos, mas na realidade estamos sendo purificados. Estamos sendo limpos, para que quando venhamos de produzir as melhores uvas e as mais saborosas para a posteridade. E a gente vê aqui na vida de John Bunyan e do legado que ele deixa, que ele foi esse ramo frutífero. E não somente ele, mas nós vemos também que, por exemplo, Calvino, Lutero, um pouco antes dele, e também outros que vieram antes, foram ramos frutíferos. E uma coisa que é maravilhosa ao avaliar e pensar nesses irmãos e irmãs que se tornam ramos, o fruto deles é um fruto que eles conquistam naqueles momentos, mas aquele fruto, pela bondade, pela graça e pela unção do Espírito Santo, se propaga para gerações. Isso que é o mais maravilhoso. Na semelhança de um vinho de safra, que quanto mais velho ele é, melhor ele se torna,
assim é a obra de um servo de Deus, que de fato é uma pessoa, um cristão piedoso, cheio do Espírito Santo, que é autenticado por Deus. O tempo não destrói aquilo que ele realizou. Pelo contrário, o templo é um aliado para que a obra dele seja aperfeiçoada ao longo dos séculos. Hoje aqui, olha que fantástico. Essa obra, o Peregrino, a primeira vez que ele foi escrito quando a gente pega aqui o material, há alguns séculos atrás. Se você pegar no seu livro e você ver a história dele, esse homem, em 1600, ele viveu, John Bunyan, em 1628 a 1688. Essa obra, a primeira edição, sai em 1600... Deixa eu achar. 1678. Olha que fantástico. Quando a gente olha para um livro como esse, pensa assim, esse livro é artefato de um museu. Não, ele não é artefato de um museu. Ele é um clássico. E os clássicos não perdem a sua elegância, os clássicos não perdem a sua grandeza, os clássicos, eles se mantêm ao longo das gerações, das culturas e dos séculos. E essa obra que a gente vai começar a estudar, ela se torna essa obra tão singular, porque, deixa eu dar um contexto aqui para vocês, um breve contexto desses 2 vídeos apenas, que você recebeu aí o link. John Bunyan, ele se alista aos 16 anos para o exército. E no meio daquela guerra imensa, ele vê a vulnerabilidade da vida humana. Depois que ele deixa de servir o seu país, ele casa-se com uma mulher que é uma cristã. E diante dessa nova fase da sua vida, ele entende então o propósito de Deus para o homem. E ele começa então a pregar o evangelho. A grande diferença é que naqueles dias, a Inglaterra e o rei pela qual estava reinando aqueles dias tinha proclamado um edito que nesse edito somente poderia pregar o evangelho ministros que eram reconhecidos pela corte, ou seja, que tinham uma formação acadêmica, um seminário teológico. É interessante quando a gente pensa um pouco em Inglaterra, porque quando a gente olha um pouquinho para a história, a gente vê, por exemplo, que a Universidade de Oxford já fabricava, ou melhor, já construía grandes homens desde o ano 1000. Então a Inglaterra sempre teve uma tradição, muitas vezes, de formação acadêmica, serem protagonistas na ciência, nas questões bélicas, e não foi diferente depois da Reforma Protestante. Quando a Inglaterra e os reis da Inglaterra opinam em seguir o protestantismo, então não foi diferente. Eles também acharam por bem de deixar com que apenas os ministros reconhecidos pela corte fossem aqueles que pregassem o evangelho, mas eles tinham se esquecido que esta questão não é uma questão da pauta de um rei, ou pelo menos dos reis dessa terra. Essa é uma questão da pauta do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ele faz coisas diferentes do que fazemos. Podem ver que os grandes vocacionados na história do cristianismo, eles muitas vezes, eles não são simplesmente aqueles que têm mais destaque na vida estudantil, ou pelo menos as mentes mais célebres. Deus pode separar, e Deus separa essas pessoas. Mas Deus, ele faz questão de confundir-nos o tempo todo. E ele pega coisas muitas vezes insignificantes e loucas
para que o nome dele seja glorificado. Podem ver que os 12 maiores homens da história do cristianismo, que são os 12 apóstolos, eram homens simples, eram pessoas rústicas, eram pessoas trabalhadoras, ou quando não trabalhadoras, como microempresários ou empresários, eram revolucionários. Eram pessoas que tinham uma formação como a maioria de nós. O 13º apóstolo, que é Paulo, sim, ele já tinha pedigree diferenciado. Mas Deus fez questão de separá-lo bem depois. E depois mesmo, antes de convertê-lo, humilhá-lo, para que ele entendesse que a supremacia é do Nazareno e não é da nossa habilidade intelectual, da nossa formação, do nosso currículo. Então, o que acontece? John Bunyan, ele foi preso. E ele foi preso, e mesmo um pai de muitos filhos, e ele foi lançado à prisão simplesmente porque ele pregava o evangelho nos seus dias. Ele ia para as praças, ele se reunia com as suas pessoas. Eu quero lembrar que naqueles dias era uma vida campesina. As pessoas conviviam no campo, tinham as suas tarefas, tinham o rei, prestavam serviço, tinham a universidade, poucos acessavam a vida universitária. E ele vem de uma família de ferreiro, ou como dizem alguns historiadores, é a obra mais conhecida dele. John Bunyan, ele era uma pessoa rústica no que se diz respeito à sua formação acadêmica, mas ele era um comunicador brilhante. E ele escrevia do seu jeito, da sua maneira, e ele escreveu mais de 60 obras. E essas obras, algumas delas se tornaram grandes obras especiais, obras clássicas no meio evangélico. E o que acontece que logo depois, então, que ele foi solto, John Bunyan, ele voltou a pregar. E ele ia pregar, e muitas vezes ele atraía multidões, e havia um grande teólogo naqueles dias, John Owen, e esse grande teólogo ia ter com ele, era o maior teólogo inglês até então, ou alguns vão dizer que era o maior teólogo inglês de todos os tempos. Esse maior teólogo, Owen, ele ia ter com John Bunyan, e o rei da Inglaterra até chegava a questionar: como você, um homem tão célebre, de uma formação acadêmica tão brilhante, vai ouvir um latoeiro? E ele dizia para o rei. Ele dizia para o rei palavras mais ou menos assim, dizendo: olha, rei, se eu tivesse a habilidade que ele tem e soubesse transmitir o evangelho da forma que ele transmite, eu trocaria todo o meu currículo, toda a minha experiência, simplesmente por esse latoeiro. Então, John Bunyan, ele, depois de liberto, ele continuou pregando, ele continuou ensinando, ele continuou falando do amor de Deus. E naqueles dias, a igreja anglicana, ela tinha os seus costumes, ela tinha a sua prática, ela tinha a sua maneira. E o que ele fez? Ele, então, por meio da metáfora, ou por meio da alegorização, ele então começa a ensinar o povo de Deus, e não somente o povo de Deus, mas os ingleses, e aonde chegou a sua obra, mostrando as linguagens divinas, mostrando os ensinos de Deus, por meio da alegorização. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É muito interessante quando a gente faz como que eu posso dizer? Quando a gente vai um pouco para a história, na Inglaterra naqueles dias e no mundo cristão naqueles dias, tanto na Europa principalmente, a alegorização já não era mais utilizada. O ensino por meio de metáforas também não era mais utilizado. Nós chamamos na hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia, que é a tradição que se perdura principalmente na Reforma Protestante, é a hermenêutica baseada no que? Na teologia, baseada na história e baseada na gramática. Então a gente fala que a nossa interpretação bíblica ela é histórica,
ela é gramatical e ela é teológica. E toda a interpretação bíblica alegórica foi praticamente assim tirada depois da Reforma Protestante. Na realidade, há uma explicação para isso. Porque a alegorização era uma coisa muito útil entre os gregos antigos. E principalmente no Egito, em Alexandria. Antes de Cristo existia uma escola muito forte entre os judeus, dos judeus alexandrinos. Então eles usavam, porque era uma tradição entre os gregos, se ensinar por alegorização. Podem ver quantos são os mitos gregos que até hoje servem como ferramentas de instrução. Por exemplo, o mito de Prometeu, veja aí na internet. A gente tem o mito da caverna, dos grandes pensadores do passado. A gente tem mitos e alegorizações que o povo grego e depois os romanos, eles tinham dentro da sua cultura uma maneira de ensinar. E nos dias bíblicos, principalmente na história do cristianismo, nos primeiros 300, 400, até os 500 anos de história, a interpretação bíblica ela tinha duas bases. A interpretação bíblica, que era mais conservada entre os judeus, entre os palestinos e depois entre a igreja de Alexandria, que era a interpretação gramatical, histórica e teológica, e os outros que iam mais para a alegorização, que era o pessoal e o ramo de Alexandria. Então, até o ano 500, esses dois braços eles sabiam articular. Depois, por outros motivos, a alegorização tomou rumos perigosos e acabaram, em nome da alegorização, criando várias doutrinas perigosas no cristianismo. E o que acontece é que os mais ortodoxos ficavam sempre mais para a interpretação histórica, teológica e gramatical. Bom, aí passa-se todo o período da igreja na Idade Média, vocês devem conhecer um pouco, se lembrar da história. Na Reforma Protestante, Lutero foi esse homem que amou tanto a Bíblia, na sua língua corrente, ou no vernáculo dele, quanto também nos originais, e ele faz muitas traduções da Bíblia, inclusive para o alemão. E aí foi um resgate às Escrituras, por isso que a bandeira da Reforma é só as Escrituras, ou somente as Escrituras, somente a fé, somente o Senhor e somente a graça. E com Lutero, e depois com Calvino e com os outros reformadores, a igreja mergulhou nas Escrituras. Mas como tudo e como todos nós sabemos que nem sempre as próximas gerações elas se mantêm tão apaixonadas. E como todos nós conhecemos um pouco de história, e a história ela se repete, isso que é mais interessante. Podem ver, irmãos, que a história se repete. Na Reforma Protestante houve uma coisa magnífica na Alemanha, depois na Inglaterra, depois na Polônia, depois em outros países da Europa, e ali aquele fervor do primeiro amor contagiava as pessoas. Mas as próximas gerações, muitas vezes, na hora que elas recebem o bastão, na semelhança daqueles atletas de corredores olímpicos que passam o bastão para o próximo e não pode deixar cair, muitas vezes o gás daquelas próximas gerações já não é tão intenso. Muitas vezes a política se mistura com a religião. A política acaba tendo um interesse na religião e alguns religiosos se vendem à vida política. É por isso que, na minha opinião, política e igreja não podem caminhar juntas. O que é de César, dai a César, o que é de Deus, dai a Deus. Não há como você unir essas duas coisas. Há como a igreja saber de política, mas são águas diferentes, ou seja, são líquidos diferentes. Essa é a minha opinião. E aqui na Inglaterra não foi diferente. A Inglaterra assumiu o protestantismo, mas aquele protestantismo virou um protestantismo nominal. Deixa eu te fazer uma pergunta aí, você que me assiste. Você, nosso irmão. Será que nós somos
cristãos nominais? Ou será que fazemos valer o cristianismo? Interessante. O que é um cristão nominal? É aquele que tem nome. É aquele que um dia foi à igreja, mas depois continua a vida da igreja apenas pelo nome. Eu sou um cristão, eu sou um frequentador da igreja, eu fiz o meu casamento na igreja, eu apresentei meu filho na igreja. Em momentos de crise, de pandemia como agora, eu volto para a igreja. O medo, quando bate na barriga, aquele friozinho, eu volto para a igreja. Mas depois que a vida volta ao normal, depois eu vou para a igreja. Esse é um cristão nominal. O cristão nominal, ele tem nome. Mas o Senhor Jesus, ele nunca nos chamou a sermos cristãos nominais. Ele nos chamou para sermos cristãos legítimos, cristãos piedosos. Podem ver que a chamada dele é pegar a cruz e diariamente segui-lo. É essa a proposta do Mestre para nós. O cristianismo, ele é uma renúncia diária, ele é um hábito diário, ele é, eu não diria somente o lado sacrificial, mas é o amor diário, é a paixão diária, é o calor diário, é a intensidade diária, é a fé diária, é a lágrima diária, é a alegria e o regozijo diário, mas é o sofrimento e a não compreensão diária também. A vida que Cristo nos oferece, ela é uma vida magnífica, uma vida especial, é uma vida com direito e com deveres, mas ela é uma vida plena. Então, John Bunyan, ele aqui, nesse exato momento, quando ele entendeu que o cristianismo dos dias dele estava sendo um cristianismo nominal, ele começou a pregar e falar de Deus. E falava para as pessoas, e se comunicava. E ele foi preso. Alguns historiadores vão dizer que sua esposa levava folhas simples. E ele escreveu a maioria das suas obras na cadeia com a borra de uma vela. Depois ela ia visitá-lo e lhe dava os escritos. Pense você, querido irmão, vamos aqui aplicar, vamos pôr uma profissão mais simples dos nossos dias. Um pedreiro, alguém da vida da construção civil, trabalhador, que vai preso, que tem vários filhos e uma esposa. Ele agora está preso. Como a sua esposa vai viver? Como seus filhos vão viver? Ele não tinha um notebook, ele não tinha um tablet, um celular, ele não podia fazer o que a gente está fazendo agora. O que ele tinha? Ele tinha uma fé pura em Deus, um coração que era apaixonado por Deus, uma vida que sabia que o que ele estava fazendo e a punição pela qual ele estava passando, mesmo ele não concordando com o edito real, ele tinha sobre o edito real dos seus dias, do rei dos seus dias, ele tinha um outro edito, que era o do chamado divino. E ele cumpria. E mesmo preso, ele não murmurou, ele não praguejou. E mesmo preso, com certeza ele chorou. Com certeza, ele deve ter tido experiências onde os seus filhos adoeceram e ele não podia estar do lado. Com certeza, ele deve ter tido a crítica de amigos, a crítica de parentes, a crítica de conhecidos que dizia: John, deixa de ser burro, tua família está passando fome, deixa de ser ignorante, para de pregar. Mas talvez se ele parasse de pregar hoje a gente não estaria aqui, estudando sobre a vida dele. Lembra que eu falei do ramo da videira, lembra? Lembra que eu falei que quando aquele ramo, ele é um ramo produtor, ele é podado, no momento que ele é podado, parece que ele está sendo castigado. Não é. Ele está sendo cuidado para que quando ele for produzir, ele vai produzir as uvas mais lindas, as uvas mais doces, para que alimente o maior número de pessoas. E, se Deus quiser, com que dessas uvas nasça suco de uva ou vinhos, muitos se deliciarão, porque não é na força dele, do braço dele, que ele faz o que faz. É na força do Senhor. É no poder do Espírito.
E como disse Billy Graham pregando aqui no Brasil, uma das vezes que ele veio para cá, que tudo que é feito pela força do Espírito Santo de Deus perdura. Tudo que é feito pela força do Espírito Santo de Deus tem o toque, tem o viés divino. E esse viés e esse toque perdura. Perdura sobre aquele período com que aquele vaso passa pela provação, cumpre todo o propósito durante aquela existência e vai cumprir todo o propósito nas outras gerações. Por quê? Porque quem faz sobre a orientação de Deus não faz para si, faz para Deus. E Deus cumpre o que Ele desejar em qualquer geração que Ele assim sonhar. Essa é a história de John Bunyan. John Bunyan foi esse homem que realmente, mesmo escrevendo com a borra de uma vela, pavio da vela, em folhas rústicas, ele continuava escrevendo. E ele continuava relatando. E os seus escritos iam sendo compartilhados. E depois que ele foi solto, ele continuou pregando. E ele continuou ensinando. Ensinando por meio de alegorização. E para eu concluir agora essa nossa transmissão, eu quero falar um pouco sobre a alegorização nesses dias. Até nos dias de John Bunyan, a alegorização não tinha sido mais um método de ensino praticado naqueles dias. Como eu disse para vocês, a escola de Alexandria, ela acabou dando vazão para pensadores heréticos e sectários. E o povo de Deus mais conservador começou a olhar a alegorização com olhos negativos. Mas a alegorização, ou as figuras de linguagem, ou as metáforas, como você preferir, são ferramentas de pedagogia, de ensino fantásticas. Podem ver que o Supremo Professor e Senhor, o nosso Mestre Jesus, ele falava por meio de parábolas. Parábolas. Ó, que fantástico! Ele é conhecido como o pedagogo dos pedagogos, o mestre dos mestres, o psicólogo dos psicólogos, o líder dos líderes, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Ninguém falou como Jesus falou. E a figura de linguagem era algo presente nos lábios do mestre. Era algo presente na vida apostólica. Então, a alegorização é uma instrumentalidade fantástica. A alegorização ela é algo que a gente pode utilizá-la muito bem. Assim como na pedagogia temos a andragogia, que é aprender por meio da brincadeira e brincando. Podem ver, as crianças aprendem assim. Jesus, ele usou da figura de linguagem e John Bunyan usou de uma figura de linguagem. Então, o que ele fez aqui nessa obra tão linda chamada O Peregrino? O que ele fez? Ele fez o seguinte, ele faz a sua construção alegórica, dizendo, em outras palavras, que há uma cidade, que é a cidade que vai ser destruída, a cidade da destruição. Que Deus um dia vai destruir esse povo, vai julgar esse povo, porque esse povo é um povo que vem pecando e se esqueceu de Deus. E naquela cidade há um homem chamado Cristão, que ao pegar um livro, o livro de Deus, a Bíblia Sagrada, lê sobre essas profecias. E no momento que ele lê sobre essas profecias, ele começa a refletir sobre a sua alma, sobre o seu coração e diz, eu preciso de uma resposta, eu preciso fugir dessa cidade, porque essa cidade vai ser destruída com todos os seus habitantes. E de repente vem para ele um homem chamado evangelista. Notem, olha como ele vai construindo. Ele vai construindo usando substantivos, adjetivos, e ele vai personificando. E essa sua personificação é uma personificação que acaba tendo tudo a ver com a nossa vida. Ou seja, cristão, quem é cristão? Cristão é essa alma que vive na cidade da destruição. Mas é essa alma que não quer ser condenada por Deus. E ao ler no livro de Deus, ele busca em si uma resposta. Então ele começa agora a se prescrutar e avaliar a sua alma
E vem a ele esse homem chamado evangelista que diz: vá para a Nova Jerusalém, vá para o Monte Sião, está vendo aquela montanha, e naquela montanha, naquela luz, tem uma porta, passe pela porta. E aí então toda a história dele começa a ser traçada aqui. E agora cristão, com o seu coração quebrantado, deseja fugir da cidade. Mas cristão chama a sua mulher cristiana e os seus filhos, e a sua família zomba dele. A sua família o ridiculariza, dizendo: papai está gagá, papai está louco, papai está lunático. Mas, de fato, eles mal sabiam o que aguardava para o pai dele, para eles. E agora cristão, com o coração partido, sabendo que vai prestar conta da sua alma, vai rumo à cidade celestial, rumo ao Monte Sião. E aqui começa a aventura, a grande aventura de cristão, no livro Peregrino. Então, eu gostaria de fazer essa aula introdutória hoje aqui com os irmãos, e a gente vai estar estudando junto. E cada capítulo desse livro vai sendo degustado, porque a linguagem é muito simples. Não é simplista, é simples. Mas, ao mesmo tempo, é muito profunda, porque tem a ver com a nossa vida. Eu queria te dizer, você, irmão, irmã da Igreja Batista Missionária, estamos vivendo dias que parece que tudo vai ser destruído, mas não vai. Não vai. Pelo contrário, tudo vai ser aperfeiçoado. Deus tem um plano muito lindo, muito maravilhoso com a nossa vida. Eu não sei o que pode vir a acontecer com cada um de nós, mas uma coisa eu sei. O Senhor prometeu para nós: eu nunca te deixarei, nem nunca te desampararei. O Senhor tem palavras e promessas e tem ensinos maravilhosos nesse livro chamado a Bíblia Sagrada. E eu quero acreditar que essa história, a história de cristão, pode ser também a nossa história, porque a gente está aqui numa breve peregrinação em direção à cidade celestial. Que Deus possa nos fazer caminhar passos firmes, sem pegarmos atalhos, em direção a Canaã celestial. A vontade de Deus é de sempre nos ajudar, nos orientar e nos socorrer. E eu gostaria de ler mais um texto para que a gente pudesse aqui, quem sabe, eu não sei se vai ser possível, eu vou tentar fazer agora, um momento de interação com os irmãos que me veem pelo celular, pelas nossas redes sociais. Fica aqui, esse momento, essa aula introdutória desse livro tão maravilhoso. E eu quero ler um texto apenas agora com os irmãos e com as irmãs, que está aqui no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 29. Aqui é um texto que fala sobre a carta aos exilados. Quando Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, diga para eles que eu vou permitir uma grande destruição no povo de Israel. Mas no meio dessa carta aos exilados há uma palavra de esperança. E é assim que Deus lida conosco o tempo todo. É assim. Podemos estar vivendo os dias difíceis. Talvez você esteja dizendo no seu coração: pastor, isso é um castigo? Não sei. Isso é uma provação? Sim, deduzo que sim. Pastor, e o que devemos fazer? A palavra de Deus sempre nos dará respostas. Disso eu não tenho dúvida. Sobre o que vai nos acontecer, sobre as calamidades que o planeta sofrerá, eu confesso para vocês que, como vocês, também fico atemorizado, também fico preocupado. Mas uma coisa eu digo: é nessas horas que se cumpre a palavra de Deus na nossa vida, porque é quando somos fracos que nos tornamos fortes, como o apóstolo Paulo nos ensina. Quando estamos em momentos de tanta vulnerabilidade, é que só sobra a nossa fé em Deus. E quando a nossa fé em Deus ela é plena e ela é total, aí a gente exercita aquilo que a Bíblia nos ensina, que o justo vive pela fé. Então, amado, nós estamos na nossa peregrinação.
estamos peregrinando. O Altíssimo não se esqueceu de nós. Como eu disse, no capítulo 29 de Jeremias, há uma carta aos exilados. Mas no meio daquela carta, falando muitas vezes Deus falando um tom severo, porque o povo estava se esquecendo de Deus, Deus vem também e se revela a eles como filhos, como pessoas que entenderão o momento de privação e de dor. Queridos irmãos e irmãs, Deus tem um plano conosco. Nossa vida não é estéril. Nossa vida tem um propósito. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Algumas coisas eu sei, outras eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que Deus está no controle da nossa vida. E ninguém nem nada contra-ataca com Deus. Saiba da soberania de Deus, confie na soberania de Deus e, sobretudo, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele vai te exaltar. E o texto que eu quero deixar para a gente orar e concluir, e ir para os debates aqui, é esse de Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Nota, Deus, até no castigo, Ele olha com misericórdia e depois Ele nos abençoa. Versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Esses são os planos de Deus para nós. Versículo 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Ó amada Igreja Batista Missionária, ó amados amigos, parentes, esse é o momento de oração, de clamarmos a Deus, de nos humilharmos a Deus, de colocarmos a nossa boca no pó, ou como diziam os profetas no Velho Testamento, de vivermos dias de roupa de pano de saco e cinza, ou seja, se humilhando, porque a promessa de Deus diz: vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu ouvirei. Aleluia. Versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Procure a Deus de todo o coração. Procure, é a Ele. Foi Ele quem te fez, foi Ele quem te gerou. É a Ele que prestaremos conta um dia, nessa grande peregrinação. Busque-o de todo o coração. Talvez você esteja dizendo para você mesmo: pastor, agora só porque eu estou com medo eu vou buscar Deus? Sim, busque. Quem sabe o medo está sendo o gatilho de Deus para te trazer de volta a fé. Sabe aquela história, aquele chavão, que muitos dizem, uns vêm pelo amor e outros vêm pela dor? Pois é, a dor é o gatilho, a doença é o gatilho. Para uns é a prisão, para outros é o leito de enfermidade. Por que Deus faz assim? Porque uma coisa eu afirmo: Deus, o Eterno, quer salvar a nossa alma. Então não importa se você vem pelo amor, se os seus sentidos foram tocados simplesmente sem muito sofrimento, ou se agora sofrendo, não importa. Como Rubens Alves diz, fazendo uma citação sobre o filho pródigo, ele faz uma citação dizendo que Deus não soma débitos. E ele fala também do filho mais velho, Rubens Alves, ao refletir sobre aquele garoto que se autoafirmava na sua religiosidade, que Deus não soma créditos. Deus não é aquele que soma créditos ou que soma débitos. Deus apenas ama, perdoa e quer nos aproximar. E aqui o texto diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. John Bunyan, na cadeia, não fez da cadeia uma surra, fez da cadeia um lugar de aprendizado, fez da cadeia
o altar celestial, fez das noites frias e solitárias um lugar para abundar a companhia do Espírito Santo. E toda essa obra que a gente vai aprender com Bunyan é uma obra que marca o nosso coração. Por quê? Porque, de fato, Bunyan é um cristão que peregrinou e venceu. Capítulo 29, o versículo 14 diz assim: Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Talvez você está sentindo saudade da igreja, como eu estou sentindo saudade de vocês. Quem sabe, aquela ideia dos desigrejados, da igreja emergente, e de tantas coisas que a gente não acredita que é o correto, seja restaurado na sua vida, meu irmão. Só de você imaginar, está chegando o horário do nosso estudo, e não poder estar na igreja. Só de você imaginar chegar os outros instantes, de você poder servir no louvor, alguns irmãos na recepção, outros dando aula. Só de imaginar aquela alegria, que é a alegria de ver a igreja, as crianças correndo. E tudo isso parece que nos foi roubado, não foi. Deus vai nos trazer de volta. Ele vai nos permitir encontrar-se com Ele, Ele conosco, porque Ele vai nos tirar desse cativeiro. Porque Ele vai fazer desse cativeiro, desse momento sombrio, um momento de glória. Eu sei que agora você tem todo o tempo do mundo de poder viver a verdadeira igreja que começa na sua casa e começa desfrutando do Cristo ressurreto no seu lar, no culto doméstico. E depois, não tenho dúvida que quando acabar esse cativeiro, a gente vai se alegrar aqui muito. Fazendo o quê? Se abraçando, se cumprimentando, se beijando, como costumamos fazer, dando um ósculo santo, chorando aos pés do Senhor pelo privilégio de nos reunirmos como corpo local. Sabe por quê? Porque quando a gente busca Ele de todo o coração, a gente encontra. Esse é o momento que Deus está nos permitindo viver para a gente orar mais, para a gente amar mais, para a gente batalhar mais. Então, eu vou estar encerrando aqui esse momento com uma oração, mas vou deixar aqui aberto as nossas redes sociais e se você quiser entrar em contato conosco, acesse aí os links que estão sendo disponibilizados, se inscreva aí nos nossos canais, porque eu tenho certeza que Deus vai estar cuidando de cada um de nós. Amém? Quero orar com todos vocês. Amado Deus, muito obrigado por esse momento. Um momento em que não imaginava poder estar passando. Um momento, eu diria, de guerra. Guerra não contra uma outra nação, guerra não contra o nosso próprio povo, mas uma guerra contra um vírus. Ó Deus, mesmo sem compreender todos os teus planos, mesmo sem compreender todos os teus propósitos, eu te louvo. Eu te louvo porque nada acontece na nossa vida que o Senhor não tem um plano, que o Senhor não tem um propósito. E eu te peço, Senhor, te peço por essa igreja local. Te peço pelas nossas famílias, te peço pelos nossos parentes, pelos nossos amigos. Te peço, ó Deus, aqui pelo Alto Tietê. Te peço por São Paulo, pelo Brasil, pelas Américas e agora pelo mundo. Eu sei que o Senhor está fazendo algo novo na nossa vida. O Senhor está fazendo algo novo e está nos ensinando. Que possamos, meu Pai, em meio a toda a Tua pedagogia divina, extrair as maiores e as melhores lições. Que possamos, ó Deus, estar aos Teus pés. Que possamos ser peregrinos, sim, que realmente
a nossa batalha, a nossa luta, seja essa luta de chegar às Canaã celestial, de chegar ao Monte Sião. Te pedimos, meu Pai, abençoa, Senhor, cada alma que está participando desse momento e aonde essa palestra chegar. Que a tua vontade se cumpra entre nós e que o teu desejo, o teu querer seja estabelecido conosco. Eu te agradeço, peço a tua misericórdia e, ó Deus, peço que o Senhor continue abençoando a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Como é praxe, eu quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Amém? Deus abençoe. E agora eu não sei como a gente vai fazer, se eles vão deixar aberto, se não vão. Eu estou aprendendo com todo mundo, então vamos deixar aqui pelo menos as nossas redes mais internas de WhatsApp e etc. e tal. Deus abençoe a todos. Amém. Agora eu não sei, o que a gente faz? Então, tá bom. Vamos estar finalizando e aí qualquer coisa entre em contato conosco, a gente vai estar se comunicando via as redes sociais, via os nossos faces, as nossas páginas. Até, deixa eu dizer uma coisa, tínhamos um projeto futuro de iniciar as nossas transmissões via redes sociais e agora antecipamos tudo em virtude do que aconteceu. Então, peço compreensão se não estivermos como eu gostaria, mas a gente está fazendo o nosso melhor. Que essa igreja local seja um galho nessa videira, que possa produzir uvas lindas para o nosso mestre e o deleite de cada um de vocês. Deus abençoe. Fiquem com Deus.